Bem-vindos, papais e mamães, a um mundo de conforto e alegria. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês um parceiro essencial na jornada da maternidade e paternidade. A marca que preenche os momentos mais preciosos com felicidade e suavidade. A Baby Joy. Desde os primeiros instantes, quando o amor floresce e a família se expande, cada detalhe importa. E é aí que a Baby Joy entra, trazendo uma coleção de enxovais para bebês que é tão única quanto o seu pequeno tesouro. Cada peça é cuidadosamente criada com amor e dedicação, com foco na qualidade incomparável e no design encantador. Os lençóis macios e respiráveis proporcionam um ninho seguro para o sono tranquilo do seu bebê. Os cobertores felpudos envolvem seu pequeno em carinho e calor. E as roupas adoráveis não apenas vestem, mas também contam a história da doçura da infância. Não perca a oportunidade de proporcionar o melhor para o seu bebê. Visite o site e descubra a coleção encantadora da Baby Joy. Acesse www.lojababyjoy.com.br e utilize o cupom AMARMATERNIDADE e ganhe 20% de desconto na sua compra. Oi pessoal, passando aqui para dar um beijo em vocês, agradecer cada inscrito, cada comentário que vocês fazem. Se vocês gostam de acompanhar bastidores de gravação, os convidados chegando, os looks, é só acessar aqui, @MarianaKupfer. Eu tô tão feliz que agora a gente tem um apoiador muito incrível que acreditou no nosso projeto e isso nos possibilita fazer esse programa para vocês. Aproveitando. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade@gmail.com e manda o número do seu telefone, pois por hora só gravamos em São Paulo. Estamos em todas as redes sociais e é muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. Aproveitem, descansem e assistam mais um programa emocionante aqui comigo. Quando a gente fala de uma doença rara, como a epidermólise bolhosa, sabemos que o prognóstico é difícil, mas meu filho sofreu uma negligência muito séria e não teve a oportunidade de viver. Isso é muito doloroso, porque a gente sabe que ele poderia estar aqui. No Amar de hoje, com o apoio da nossa nova apoiadora, Baby Joy, vamos conversar com a Juliane Matos, portadora de uma doença rara chamada epidermólise bolhosa, que provoca graves ferimentos e bolhas na pele. Além disso, a Ju é mãe da Renara, de 14 anos, e do eterno Miguel, que também nasceram com a doença. Diferentemente da sua filha mais velha, o seu caçula Miguel faleceu 10 dias após o nascimento, devido a uma grave negligência médica. Hoje a Ju vai contar toda a sua trajetória e como ela e sua filha convivem com a doença. Que guerreira você, hein? Que história linda a sua. Obrigada por ter vindo. Imagina, obrigada pelo espaço. Acho que todo espaço de falar de bebê, a gente salva um bebezinho lá na maternidade. Sim, a gente já gravou aqui, né, Malu, com alguns bebês e teve o Pedrinho, né? Tiveram algumas histórias. Você já nasceu com essa doença rara chamada epidermólise bolhosa. Como é que foi? Você lembra de alguma coisa ou tem histórico de qual era o seu estado quando você nasceu? Só do que os meus pais contam, né? Eu tenho 33 anos. Na época deles não existia grupo de Facebook, WhatsApp, Sim. Nada disso. Eles só contam que falaram que poderia ser e que eu morreria com 6 meses de nascida. Isso os médicos falaram quando você nasceu? Pais, isso, tá. Que era para eles me deixarem na maternidade, que eu ia servir de estudo clínico, então assim, ela vai morrer aqui, ela vai ficar aqui mesmo e vocês não vão mais nem enterrar. E aí meus pais são simples, né? Minha família é toda da Bahia, minha mãe empregada doméstica, meu pai porteiro. Uma médica falou pra minha mãe que ela não teria nem condições de criar uma filha assim. Não, mas o fato dos seus pais serem simples não os desmerece em nada. Não é porque é uma família simples ou não simples que a filha vai viver, não vai viver. Isso é um absurdo, né? Todo mundo merece um diagnóstico, um tratamento. A falta de informação faz isso. E aí meus pais assinaram um termo pra me tirar do hospital, colocando em risco, assim, vai morrer, então ela vai morrer em casa. E aí iniciou aí a minha luta pela vida e pela vida dos meus filhos. Bom, Ju, você nasceu sem a pele dos joelhos para baixo e com muitas lesões pelo corpo, que é bem típico da epidermólise bolhosa, né? Naquela época, 33 anos atrás,
muito pouco se sabia sobre a doença. Qual era o seu prognóstico de vida e o que os médicos falaram a partir do momento que teus pais assinaram um termo para te tirar do hospital? Bom, era bem diferente, né? Para começar, o curativo que foi ensinado para os meus pais era pegar um algodão seco comigo na banheira e passar tudo. Na carne então viva. saía a pele boa, a pele ruim, saía tudo. E como eu perdia muito sangue nesses curativos estranhos aí, acabava que eles falavam que eu ia morrer de qualquer forma. Conforme meus pais me levaram para casa, eles foram tentando outras alternativas, apesar de ter muito pouca. Hoje a gente tem curativo, né? Tem essas redinhas aqui, mas na época era só rayon e gaze praticamente. Mas eu tenho tipo simples, o que facilitou um pouco porque a recuperação da minha pele é um pouco mais rápida até. Tá, porque tem níveis da doença mais severa. Isso, distrófica e juncional. Os seus pais, claro, ficaram super apreensivos, porque era uma novidade para eles também. E eles tentaram buscar soluções para que você sobrevivesse com uma qualidade de vida, né? E aí te encaminharam para o Hospital Darcy Vargas, onde você teve um acompanhamento. Como é que foi a partir daí? Aí as coisas caminharam. No Darcy Vargas a gente teve orientação correta, né? O Dr. Sidney, que é um dermatologista que já faleceu, que é um estudioso de epidermólise bulhosa, nos ajudou muito a entender todo o processo. E aí eu lembro que eu vivi como todas as crianças. Antigamente não se falava em bullying, né? Eram os termos diferentes, mas fui para a escola com muita dificuldade, porque eu tenho dificuldade de pegar no lápis, apagar com a borracha. Meu pai adaptava uma bicicleta para poder me levar, então ele colocava uma almofada atrás para eu conseguir sentar, e aí ele me levava assim para a escola. A gente não tinha condições de pagar perua. Então, essas adaptações aconteceram. Só que ninguém, como eles tinham um pouco prognóstico, assim, será que vai ser normal, será que não vai ser? Eles iam vendo, tá conseguindo aprender, consegue estudar. Quando eu cheguei na adolescência, eu não tive direito à informação sobre educação sexual, porque é muito comum dentro de doenças raras ou de mulheres com alguma deficiência não se falar sobre a sexualidade da mulher com deficiência. Então, eu não tive orientação dessa parte. E aí as coisas começaram a caminhar porque eu comecei a despertar para as outras coisas, para a vaidade, para os relacionamentos, mas até aí foi tudo com muita adaptação. E aí aos poucos, né, você também foi aprendendo a conviver com a doença, mesmo com muito sofrimento e muita dificuldade, Ju. E aos 17 anos você recebeu uma notícia que mudou a sua vida. Como é que você reagiu? Eu fui mãe na minha primeira relação sexual. Eu descobri a gravidez depois da minha primeira relação. E aí foi bem estranho. Eu confesso que me deu muito medo, mas eu não tinha noção do que era um bebê, exatamente. Eu achava que eu ia ganhar uma boneca, sabe? Assim, que você cuida. Eu ainda não tinha noção de que poderia nascer com EB, eu não tinha noção. E aí eu lembro que meus pais ficaram muito mais apreensivos até do que eu. Você na época morava com eles? Sim. E você não tinha tido nenhuma orientação sobre educação sexual? Não. Então você teve uma relação e engravidou? Exato. E teus pais te acolheram? Sim. Eu lembro que a minha mãe, ela falou assim, a gente não tá na época medieval, você tá grávida e tudo bem, só que eu não queria que você saísse de casa. Porque era tudo muito novo. Claro. Uma mulher com EB, né, uma menina, na verdade, com EB grávida. Ninguém sabia muita coisa. Se eu ia ter muita bolha, pouca bolha, se eu conseguia andar ou não. Porque então, vocês não tinham, por exemplo, um prognóstico. Você tinha o que os médicos te falaram até então. E até então não existiam muitos estudos também sobre, né, mulheres com EB que gestassem. Tá. E aí fiquei com os meus pais e eles me ajudaram muito, até me ajudam até hoje. Na época que você estava gestante, te falaram que tinha uma probabilidade grande da sua filha nascer com epidermólise bulhosa. E de fato isso aconteceu. Então eu queria que você contasse como é que foi a sua gestação e o nascimento dela diante do teu quadro de saúde, Ju. Foi assustador. Foram 12 horas de trabalho de parto normal. Mas a gestação correu bem? A gestação, sim. Como todas as pessoas com EB, né? Na gestação não aparece nada. É uma gestação comum. Então, na ultrassom não mostrava que ela tinha EB. É isso que eu ia perguntar, se existe algum exame que detecta isso. Existe um exame que você pode fazer quando você tem exatamente 2 meses de gestação, mas ele pode causar aborto espontâneo. Então, não recomendo. Que é uma biópsia do líquido, Só que não dá certo, porque a chance de aborto é muito alta e você vai ficar naquele acerto e erro, né? Também é um exame caro e não é coberto no SUS. Então, no meu caso, não tinha essa opção. E a gestação ocorreu bem. Eu tive poucas lesões até, porque eu fiquei mais em casa. Eu engordei bastante.
E aí eu lembro que o dia do parto foi assustador, porque alguns médicos achavam que eu morreria no parto por conta da passagem e teria muitas bolhas. Então eu me despedi da família toda, como se eu fosse morrer. Não acredito. E aí a gente foi 12 horas de trabalho de parto normal. Por que 12 horas, João? Porque era o primeiro parto, foi o parto humanizado. A gente sabe que hoje não é protocolado para mulheres com EB que vão gestar. O certo é a cesárea por conta da passagem mesmo. Mas enfim, não tive essa oportunidade. E ela nasceu com lesões nos pés, aqui no ombro e na mão. E aí eu lembro que, assim, meu pai foi o primeiro a me ver depois que ela nasceu. O pai biológico dela esteve presente até aí. E aí ele olhou pra ela assim e falou, tudo bem, você conseguiu, ela vai conseguir também. E eu fiquei mais esperançosa, mas me senti muito culpada. Eu acho que a maternidade... Mas por que, Ju, que você se sentiu culpada? A maternidade em si já era uma culpa, né? A gente fica com culpa de tudo. Imagina você ter uma doença rara, genética, que você já tem, e aí aquela criança nasce com a mesma doença que você. O pai biológico da Renara não é presente desde que ela tem 8 meses de nascida. E ele falou essa frase, não sou muito jovem para ser pai de uma criança especial. Se é uma doença genética, então a culpa é sua e eu não quero essa responsabilidade. Acabei levando essa culpa por muito tempo dentro de mim. Então, foram 12 horas de trabalho de parto, ela nasceu com EB, mas você já tinha na época, então, mais informação sobre o caso? Sim, eu já sabia pelo menos que ela tinha EB. A médica foi muito humana, né, desse parto. Ela falou, olha, eu não entendo da doença, vou encaminhar pro Darcy Vargas, né, que era onde eu tratava até então, e depois a gente vê. E aí ela falava que não podia estourar nenhuma bolha na maternidade, cuidava mais da bolha do que da neném, com medo de não ter alta. Ela saiu de lá direto pro Darcy Vargas e hoje ela faz o tratamento no Hospital das Clínicas. Como ela tá hoje, assim? Ela convive bem? É tipo você na idade dela ou ela que faz os curativos? Me dá um pouco um panorama, porque hoje ela é uma adolescente. Como todos os adolescentes, são bem confusos, dá bastante trabalho, mas eu admiro muito essa geração, assim. Ela se impõe mais, né? Eu lembro que quando ela foi pra escola, eu chorei. Ela chegou e falou, eu tenho isso aqui, ó. Mostrou pros amiguinhos todos os machucados e encerrou a conversa. Isso aí. Ela é uma pessoa da comunidade LGBT, né? Ela tem a preferência por meninas. Por que você não trouxe ela na entrevista, gente? Porque ela é muito tímida. Ela é tímida? Como toda adolescente? Ela é muito tímida, mas ela é da comunidade LGBT e ela me ensina muito. Porque ela tem uma força por aquilo que ela quer. Que ótimo, que eu quero e eu faço, sabe? Assim, é muito diferente até de mim na idade dela. Eu tinha muitos medos, até porque acho que hoje tem mais informação, hoje esses adolescentes... A gente sempre fala do lado ruim das mídias sociais atrapalharem eles, mas eles têm um lado bom, que eu acho que hoje os adolescentes têm mais acesso à informação do que a gente, então isso acaba fortalecendo mais eles, né? O acesso à informação deixa a gente mais forte, mais instruído. Exatamente. Uma coisa que não estava aqui, mas que eu tenho uma curiosidade, existe algum causador, uma mutação? Por que as pessoas nascem com EB? A EB vem de uma mutação genética. Geralmente é uma falha do colágeno A7, que é uma parte do nosso DNA. Essa mutação ela pode ser hereditária, como no meu caso para os meus filhos, ou pode ser um erro na família. Tipo, ninguém da família tem. Que é o caso dos seus pais. Que é o caso dos meus pais. Ninguém da família tinha e eu nasci com esse erro genético, mais ou menos isso. E não tem uma explicação. É isso, assim, isso, não tem um essa causador. É a explicação, exato. Tá. É uma questão genética. Imaginar, por exemplo, uma parede que tem os azulejos, o colágeno é o cimento, e esse cimento não vem. Ou vem em pouca quantidade, que é o meu caso. Ju, quando a tua filha tinha 7 anos de idade, você engravidou novamente. Então, eu queria saber como é que foi essa segunda gestação, se os médicos te alertaram que existia a possibilidade do seu segundo filho também ser o portador da doença. Quando eu fui ter o Miguel, quando eu engravidei, eu já estava casada. Eu fui casada há 7 anos com o pai dele. E era um sonho ser mãe de novo. A gente procurou vários médicos, inclusive um geneticista. E a única coisa que nós ouvíamos é que um raio não caía 2 vezes na mesma casa. Eu, na época, já tinha me formado técnica de enfermagem, que eu não exerço por conta da EB. Parabéns. Mas eu fiz para saber cuidar da minha filha. Parabéns, Ju. E aí, quando eles falavam isso, eu sabia que não era real, mas era o que eu queria ouvir internamente, sabe? Eu queria ser mãe. Eu tenho uma pergunta. Toda portadora ou portador de EB
o filho nasce com EB? É regra isso ou há exceções? Não, são probabilidades. São probabilidades. Eu tenho EB simples dominante. A sua filha tem? Isso, então é 75% de chance para todos os meus filhos terem EB. Tá bom. Se é um distrófico recessivo, ele tem 25% de chance, então essa chance diminui. Mas eu costumo dizer que pra mim virou 100%, porque eu tentei 2 vezes, as 2 vezes deu EB, eu não tenho coragem de tentar de novo. Mas não é uma regra, a gente tem hoje, por exemplo, mulheres com EB distróficas adultas, que têm filhos até mais de um e não tem EB, as crianças. E não tem um exame, só esse exame, desculpa. O mapeamento genético hoje existe. O array. Isso, o exoma. Exatamente, que dá pra saber, mas é tudo, dentro da genética é tudo probabilidade, né? Certeza ninguém tem. Miguel, o que aconteceu? A gente foi então pros médicos, a gente queria muito, o pai dele também queria, e aí a gente ouviu isso, o raio não cai 2 vezes na mesma casa, e a genética meio que, probabilidade é probabilidade, tá distante. E nós engravidamos, e eu vou falar que foi o momento mais feliz da minha vida, assim, a segunda gestação, porque eu amo os meus 2 filhos igualmente, mas na segunda gestação a gente queria, então era esperado, então a gente montou o quarto, compramos as coisas do jeito que a gente imaginou que seria, a gente viveu a gestação mesmo, assim, desde o positivo, sabe? Seu marido te apoiando? Sim. Eu saí do serviço na época que eu tava, porque a gente queria que eu me dedicasse 100%. Você trabalhava onde? Eu trabalhava no laboratório, e aí eu saí porque a gente queria se dedicar 100% ao bebê até ele fazer 1 ano, esse era o plano. E a tua filha ficou feliz? Demais, ela sempre quis um irmão. E o Miguel acabou nascendo com a epidermólise bolhosa, assim como você e a Renara. Só que diferentemente de vocês, ele não teve tanta sorte. Eu queria que você contasse o que aconteceu com seu filho, Ju. Quando eu soube que era um menino, eu achei que Deus estava mandando um bebê para me ajudar com a Renara, porque toda mãe atípica pensa, quando ela morrer, quem vai cuidar do nosso filho? Nossa, Ju, pelo amor de Deus, você já foi ali tão longe. E aí, quando eu tive o Miguel, foram 8 horas de trabalho de parto normal, foi um parto muito difícil. Eu sofri violência obstétrica de várias formas. O hospital sabia da probabilidade de nascer com EB, mas não se prepararam. Fizeram vários toques em mim, me machucavam durante os toques. Você não pensou em ter no mesmo hospital que você teve a Renara? Não deu, porque o sistema CROSS não autorizou. Tá bom. E aí foi bem ruim, e aí ele nasceu. Eu não tive direito a um diagnóstico. O meu bebê foi levantado assim, no meio da sala de parto, com a médica gritando, o que é isso? O que é isso? E foi assim que eu dei o diagnóstico do meu próprio filho. Falei que ele tinha nascido com epidermólise bolhosa. Só que eu tava perdendo muito sangue, porque eu fui muito machucada. E aí a única coisa que eu me lembro foi de falar assim, não põe na incubadora. E aí eu desmaiei. E teu marido tava com você? Tava comigo. Ele ficou tão assustado quanto, ele não é da área da saúde. Então imagina, o nosso bebê tava lá no alto, assim. Eu na posição ginecológica, o bebê pro alto e todo mundo olhando paralisado. Ele tinha nascido com uma bolha em cada calcanhar e nas mãos. Não era nada tão, assim, chocante até, comparado comigo, né, que nasci sem as peles inteiras das pernas. Mas ela ficou bem assustada. Miguel foi para a incubadora. Ele foi para uma incubadora com 37 graus de temperatura, sendo que ele era um bebê a termo de 4,50 kg. Ele foi queimado na incubadora. Meu Deus do céu. Então, o que eram 2 bolhas em cada pé, virou a parte posterior inteira, sem pele. Meu Deus. E aí a gente começou uma segunda luta pela vida dele, que infelizmente eu perdi. Depois de 10 dias, o Miguel acabou falecendo por pura negligência médica, né? Aconteceram várias coisas, né? Foram passado um PIC, que é um catéter central sem minha autorização, colocado várias medicações que não eram necessárias, porque a médica acreditava que era uma infecção e que ia curar. E aí eu lembro que eu fui, falei com ela, e ela me proibiu de chorar na maternidade. Ela falou, se você chorar, vou te colocar como depressão pós-parto, você não vai mais poder ver esse bebê. Quando eu fui visitar o Miguel na incubadora, não me deixavam tocar nele. Falavam que a minha voz deixava ele muito agitado e ele se batia no vidro e aí dava mais lesão. Então eu fui proibida praticamente de ver o Miguel. E aí eu liguei para muitas pessoas, teve o Dr. Samuel Mandelbaum, que me ajudou bastante, enviou uma dermatolá, que olhou e viu todos os erros, e aí eu recebi ele. Só que assim, o estrago já estava feito, ele já estava mais de 80% do corpo sem pele, muito machucado mesmo. E com tudo isso que você passou, você ainda precisou tirar força. Sabe lá Deus da onde, porque você tinha a Renara, você tem a Renara e tem você para cuidar.
Como é que foi a partir daí, Ju? Bom, a partir daí as coisas mudaram. Meu casamento acabou, né? Eu acho que quando um bebê parte, ou o casamento une muito ou acaba. A nossa relação acabou. Nós somos amigos, mas não conseguimos nos relacionar. E aí eu tive que tirar forças, principalmente pela Renara. Eu falo que se não fosse a Renara, talvez eu não estivesse aqui. Porque eu fiquei bem mal. O primeiro ano eu não tive forças para fazer nada. E eu não entendia, assim, foi difícil entender o que aconteceu. E aí o meu casamento tinha acabado. Imagina, eu perdi tudo de uma vez só, né? Eu perdi um filho, perdi o casamento, perdi as expectativas que eu tinha criado para um ano para frente. Só que a Renara estava lá. E ela precisava de mim e eu tinha que levantar para cuidar dela. Então foi quando eu decidi mudar minha formação, estudar para ser fono, que é o que eu sou hoje, e recebi o convite para a Débora. Então, hoje você é uma fonoaudióloga pós-graduada em análise do comportamento do espectro autista. Parabéns, viu? Obrigada. Você também presta atendimento a pacientes com EB dentro da fono. Além disso, você se tornou um grande exemplo para mães e mulheres devido à sua superação. E hoje você se dedica ao Débora, que é uma associação que tem como missão difundir o conhecimento sobre a epidermólise bolhosa. Então, eu queria que você contasse, primeiro, parabéns por toda a tua luta e trajetória, né? Porque é muito lindo de ver. Então, eu queria que você contasse como é que funciona esse projeto. A Débora hoje, existe uma Débora em cada país. Nós representamos a Débora Internacional, que fica na Inglaterra. Qual é o grande papel da Débora? Principalmente nos países menores ou com mais difícil de acesso à comunidade científica mesmo, é trazer as informações de fora para dentro. A comunidade EB, se a gente pensar, é pequena, né? Somos raros, afinal de contas. Então é difícil ter acesso a tudo. E a Débora faz esse trabalho de trazer informação científica para a qualidade de vida das pessoas. E hoje a gente tem um projeto que é o que eu mais gosto, que é o Kit Borboletinha, que através dele a gente já conseguiu salvar muitos recém-nascidos. Como? A gente envia 3 meses de curativo especial para aquela família, mais a orientação para a maternidade e para a mãe sobre como cuidar daquele bebê. E como é que as mães grávidas com EB chegam até a Débora ou até você? Infelizmente, a gente ainda não consegue saber na gestação. Então, na hora que a criança nasce, hoje a gente já tem um conhecimento maior dentro dos hospitais que entram em contato conosco. Mas vocês atuam em todos os hospitais públicos? Todos os hospitais públicos. E como é que as pessoas podem falar com a associação? Através do Instagram. Fala então. @Débora Brasil EB. É só isso. Tá. E aí, tanto a comunidade médica, né? A gente tem uma diretora médica, que é a doutora Janine Magno, que é uma dermatopediatra, que faz esse acompanhamento junto aos outros médicos. Graças a Deus, hoje temos um número altíssimo de voluntários dentro da área da saúde, de enfermeiros e médicos, e a gente consegue abraçar quase o Brasil inteiro. Então, Manaus e todos os outros lugares. Qualquer maternidade, seja pública ou privada, a gente consegue atuar. E por que eu gosto de falar pública ou privada? Porque a EB, por ser rara, às vezes na maternidade privada também não vai se saber o que fazer. Então a gente consegue entrar com essa questão da informação, material, para o médico também se sentir seguro para atuar, né? Claro, claro. Como é que você e a Renara estão hoje, né? Quais são os cuidados que você na vida adulta precisa e ela ainda uma adolescente? Esses cuidados imagino que sejam para sempre. Sim, a gente faz curativo. Eu tô com curativo aqui na mão porque eu tô com 2 lesões. A gente faz curativo constantemente. Ainda temos que enfrentar a dificuldade, né, de acesso aos curativos de alto custo, que é uma batalha que a gente tem tentado. Mas o SUS lançar. Fornece ou tem que entrar com ação? Não, é com ação judicial. Nós temos um PCDT aprovado, mas infelizmente não implantado. Então não é uma realidade. Então muitos nós judicializamos para ter acesso aos curativos, porque é muito caro. Renara é incrível, ela faz um monte de coisa que o médico falou que ela não podia fazer. Tipo, ela quer andar de skate, ela quer educação física, e claro que não como todas as pessoas. Para ela andar de skate, ela subiu no skate, fazer assim, e ela andou de skate, tá ótimo. Pular corda, passa a corda, ela passa pela corda e ela pulou corda. Ju, se você pudesse dar um conselho pro seu eu do passado, o que você diria? Se prepara. Porque você vai ser mais forte do que você imagina. Boa. Qual foi a maior lição que a maternidade te trouxe? A maior lição que a maternidade me trouxe é que o amor, ele é além da vida. Que o amor que a gente sente pelos nossos filhos ultrapassa um hospital e ultrapassa um cemitério. As pessoas ainda me perguntam quantos filhos eu tenho e eu ainda tenho dificuldade de responder.
Porque eu falo 2 e as pessoas ficam, mas só tem um. Eu tenho 2 e eu vou ter 2 para sempre. Claro. Nossa, Ju, você é uma força da natureza, uma inspiração. Você está aqui para mostrar na prática que as dificuldades não são impeditivos para trabalhar, para estudar, para realizar, para fazer filho, porque mesmo com dor física, porque eu sei, né? A gente já entrevistou outras mães, você foi lá, venceu, tem a filha, estão aí, e ainda você trabalha pela causa. Então, parabéns. Que você tenha muita sorte no teu caminho, que você e a Renara sejam sempre muito felizes e muito obrigada, tá? Imagina que todas as mães de crianças atípicas, independente da patologia, saibam que eles podem ser e fazer o que eles quiserem. Verdade. Dentro da limitação deles. Eu não posso fazer uma corrida, mas eu posso estudar fono e tá tudo bem. Então eu acho que é isso. Todo mundo merece uma oportunidade.